Fala pessoal, vamos lá, dar início ao nosso módulo de Power BI Service. O que vamos ver, né, aqui, o que é o Power BI Service, arquitetura, data flow, né, o fluxo de dados, que são datasets, né, que são conjuntos de dados, o que são reports, relatórios, o que são dashboards, que são os painéis. Tem uma diferença aí entre reports e dashboards, tá? Então a gente vai falar a forma correta de se apresentar isso no Power BI. Edição online, a gente vai ver que você consegue fazer edições online também, né? Não só ali no desktop, você consegue alterar online também. Atualizações de dados, né? Você precisa atualizar o dado que está online, né? Como seriam as melhores práticas. Linhagem de dados, né? Da onde é que vem aquele dado que está naquele determinado relatório, né? Qual dado se relaciona com qual dado. Isso aí também é bem legal. E no final a gente vai criar um aplicativo, né, utilizando o Power BI Service. Você pode compartilhar esse aplicativo com a sua equipe, né, com o pessoal da sua empresa, com os setores, etc. Beleza? Dito isso, vamos começar, propriamente dito aqui, em alguns conceitos, né? O que seria o Power BI Service? Aqui é uma descrição da própria Microsoft, né? Às vezes chamado de Power BI Online, né? Eu às vezes chamo de Power BI Web. É a parte de software como serviço, né? O SaaS do Power BI. No serviço do Power BI, os dashboards ajudam a controlar o ritmo dos seus negócios de forma simples. Os dashboards exibem blocos que você pode selecionar para abrir relatórios e explorar mais detalhadamente. Os dashboards e relatórios se conectam a um conjunto de dados que reúne todos os dados relevantes em um único lugar. Isso aqui é a descrição da Microsoft sobre Power BI Web, ou Power BI Service, né? Que resume alguns pontos aqui que eu achei interessante, que a gente vai ver aqui, né? Ele fala que dashboards exibem blocos que pode selecionar para abrir relatórios. Então aqui já vai ter o conceito de dashboard real, né? Que é você tem um dashboard, o que que é? É como se fosse uma tela mais de você bater o olho e ver o resultado. E se você quiser detalhar aquele dado, você clica e ele vai para um outro, vamos dizer, uma outra dimensão, assim, que seria o relatório. O relatório seria algo mais detalhado, né? Então, vai ter uma dimensão ali mais em nível de detalhes. Por isso eu achei legal colocar essa frase aqui, que ele vai falar, ela mostra aqui muito do que a gente vai falar aqui. A diferença entre relatórios e dashboards, falar de conjunto de dados. Então, é, então isso aqui vai ser vamos dizer assim, essa frase resume mais ou menos o que a gente vai ver durante o módulo, né? Claro que vai ser muito mais coisa, mas eu achei interessante essa frase e coloquei do jeito que está lá no site da própria Microsoft. Beleza? Dito isso, essa parte aí mais teórica, né, vamos dizer assim, a gente vai aqui um pouco mais para a arquitetura, né? Essa arquitetura aqui eu encontrei ela na web, né, esse desenho, e vou tentar explicar aqui para vocês um pouquinho de como é que ela funciona, né? Como seria essa arquitetura. Aqui a gente tem as nossas fontes de dados, né, que pode ser um banco de dados, como a gente fez aqui, pode ser arquivos, pode ser de APIs, pode ser direto de uma cloud. E esses dados aqui, a gente lê através do Power BI Desktop, o que a gente fez até agora, né? Você pode ler os dados, né? Pode ser queries, pode ser leitura direta ou automática. Lá você vai montar o seu conjunto de dados, né? Vai ter os seus dados lá.
e você monta os seus reports, os seus relatórios. Então, lá no Power BI Desktop, você monta relatórios, beleza? Já fica com isso em mente. A gente, no Power BI Desktop, a gente monta relatórios. Beleza, até aqui a gente já viu durante o curso, né? Daqui do Power BI Desktop, ele pode se comunicar com o Power BI mobile, né? Você pode fazer o layout lá para Power BI mobile, você pode desenhar isso, né, para usuários consigam ver no Power BI mobile. Você pode também, através dele, fazer o que a gente fez, a gente publicou. Então, você pode publicar o arquivo que você fez aqui no Power BI Desktop, o Power BI Web, que a gente chamou lá, que é o Power BI Service, né, que vai ter o My Workspace, que vocês viram, a gente publicou em um Workspace. E aqui no Power BI Service, a gente pode visualizar os reportes, como a gente fez, a gente viu lá o reporte lá no Power BI Web. A gente compartilhou até ele publicamente, né? Porque não tinha ninguém ali na, na organização para a gente compartilhar, né? E lembrando, né, para a gente, para compartilhar com outras pessoas, ambas têm que ter uma licença Pro, né? Se você não tem uma licença Pro, você não consegue compartilhar com outro usuário. E o usuário não consegue ver se ele não tiver também, né, uma licença Pro. Então, para compartilhar relatórios, né, você precisa ter uma licença Pro, né? Uma licença ali que custa $9,99 mensal. Pelo menos esse preço até há pouco tempo, né? Pode ser que aumente, né? Mas já faz muito tempo que está esse valor. Beleza? Então, lá no Power BI Service, a gente viu os reportes. Até agora, a gente viu os reportes, né? A gente, do jeito que estava no nosso desktop, a gente publicou, foi lá para o web. E a gente lá, no caso, a gente compartilhou publicamente, né? A gente podia compartilhar porque os dados eram públicos, então não influenciaria, né? Mas se fosse uma empresa, você não pode compartilhar publicamente, né? Você tem que compartilhar para pessoas específicas. Então, aí você vai ter um custo para fazer isso, né? Só que, além dos reportes, lá no Power BI Web, Power BI Service, né? Você tem vários recursos. Você pode ter datasets lá, né? Onde esse dataset você pode compartilhar entre outras workspace. Então, você pode. Vai ter a questão do data flow aqui que vocês vão ver, né? Você pode compartilhar data flows entre workspace, entre setores, entre áreas, né? Você pode criar no Power BI Service dashboards. Então, vocês vão ver o que são dashboards. O que a gente faz no Power BI Service, ou, desculpa, Power BI Desktop, são relatórios, reports. Reports. E aqui no Power BI Service a gente tem os reports que vêm lá do Power BI Desktop, mas a gente pode também fazer os relatórios, os painéis, né, os dashboards. A gente que tem alertas, né, você pode criar um alerta ali, chegou determinado valor num determinado campo de algum relatório, ele vai e acusa, né? Você pode exportar aquele dado, você pode baixar um print ali daquela tela, né? Você pode fazer download do próprio arquivo PBX, né? Então você tem um arquivo lá web, você pode no Power BI Web, né? Você pode fazer o download do PBX e editar no Power BI Desktop, por exemplo. Então tem muito mais recurso aqui no Power BI Service, né, que a gente pode explorar. A gente pode também publicar direto, né, uma fonte de dados lá para o Power BI Service através dos Dataflow. Vocês vão ver isso aqui também. Então, além dos seus dados aqui, você pode ter uma fonte de dados que você pode já colocar direto no Power BI Service, sem precisar passar pelo Power BI Desktop, né, que é através dos Dataflows. E no Power BI, ele tem um conceito chamado de gateways, On-Premise Data Gateway.
caso aqui é o personal, né? O pessoal, mas também tem o corporativo, né? O que que acontece? Quando você publica, você vem aqui no Power BI Desktop, você lê das fontes de dados. Quando você publica, aqui no Power BI Service, ele não tem uma comunicação direta com a fonte de dados, percebe? Quando você faz assim, ele não tem uma comunicação direta com aqui. O Power BI Service não tem uma comunicação direta por aqui, com os data sources aqui, né? Então, o que que acontece, pessoal? Quando está aqui no Power BI Service, você não vai conseguir visualizar os dados. Por quê? Porque não tem uma conexão direta com essa fonte de dados, certo? Quando você pega dados principalmente de banco de dados. Quando é Excel, ele é importado dentro do arquivo PBX, aí o dado vem completo para cá. Mas quando é algum banco de dados, aí você já precisa ter esse gateway aqui, por exemplo, para poder visualizar os dados aqui. Aqui você visualiza normal, mas na hora que você publica, você não visualiza mais. Aí você tem que ter um gateway. Que o gateway faz? É como se fosse uma ponte entre o seu Power BI Service com a sua origem de dados. Então, o gateway ele vai ter o caminho do banco, usuário e senha, para que o Power BI Service consiga conectar naquele banco, né, com aquele usuário e senha e ler os dados. Certo? De uma forma bem resumida, é isso que o gateway faz. Mas isso não é uma boa prática, né? Você tem um gateway, muita gente usa o gateway pessoal aqui, vamos dizer assim, personal, né, na máquina. Então, o usuário tem uma planilha aqui nessa máquina, por exemplo. Eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho uma planilha nessa máquina que eu criei um Power BI em cima dela. Eu publico isso na web para aparecer lá na web, né? A web, quando eu digo, vocês associam com o Power BI Serviço. Quando eu vou ver lá no meu Power BI Service, né, eu não tenho. Se eu, por exemplo, se eu der um F5 lá no meu Power BI Service, ele não vai conseguir ler as informações que estão atualizadas na minha planilha, por exemplo. Né? Ele vai ter as informações da última vez que eu publiquei. Né? Porque na hora que eu publico, ele joga os dados, né? O Power BI pega os dados que tem ali e publica aqueles dados. Mas se eu atualizei alguma coisa na minha planilha, o meu Power BI Service vai estar desatualizado. E como é que eu atualizo ele? Ou eu tenho um gateway, o que muita gente faz é coloca o gateway na máquina. Na máquina, por exemplo, eu instalei aqui na minha máquina o gateway. Beleza. Então, a minha planilha vai se comunicar com o Power BI Service através da minha máquina, com o gateway na minha máquina. Só que aí, por exemplo, eu fiz uma alteração aqui, aí eu desliguei minha máquina. Aí outras pessoas estão fazendo atualizações também, minha máquina está desligada. E depois elas dão F5 lá no Power BI Service, né? E os dados não aparecem. Por quê? Porque o meu gateway da minha máquina está desligado. Então, isso não é uma boa prática e a gente vai ver como fazer isso através de um data flow, né? Porque o, o data gateway aqui, principalmente o pessoal aqui, né, que você instala em máquinas, ele não é uma boa prática, né? Porque a máquina pode desligar, a máquina pode quebrar, a pessoa pode sair, vai que está no login daquela pessoa, né, no perfil daquela pessoa, e a pessoa sai, formata a máquina, pronto, acabou a atualização do dado, né? Estava passando por lá, pelaquela máquina. Então, isso aí você tem que evitar. Beleza? Então, não é recomendado, né, o uso de data gateway, o gateway aqui, né? Mas você pode utilizar data flows, que a gente vai ver aqui. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, a gente já vai falar um pouco sobre as camadas aí do Power BI Service, né, que a gente vai entrar um pouco mais do entendimento do que seria esse data flow, dos datasets, dos relatórios e dos dashboards. Beleza? Então, até a próxima, pessoal. Valeu!